A parada é a seguinte: 11 jogadores que precisam virar o Pelé em 4 meses pra ir pra Copa. Então, o Neymar é um deles e quem mais? Será que vai dar tempo pra esses outros ir pro Neymar? Vamos ver aqui. Esses são 11 jogadores que têm 4 meses pra virar o Pelé se quiserem ir pra Copa. Alguns terem uma perna. Por outro lado, alguns jogadores Teve um cortezinho ali, deve ser direitos autorais. estão em uma situação completamente diferente. Sonham investir a amarelinha em representar o Brasil no auge do futebol mundial. Completamente diferente. Sonham investir a amarelinha em representar o Brasil no auge. Eu aposto que muita gente nem sabe o nome desse cidadão aqui. É o Abner, pra você que não lembrou. Sabe nem o nome do dele. futebol mundial, porém estão com as chances consideravelmente mais baixas. Vão ter que virar o Pelé pra vencer a disputa pela vaga. Começando com ele, Antony. Antony esteve presente nas convocações desse ciclo, até mesmo com o senhor Carlo Ancelotti. Porém, viu a disputa na sua posição crescer ainda mais. Com Estevão em alta, Endrick agora caindo pela ponta no Lyon, pode dificultar ainda Luiz mais Henrique. a disputa, mesmo que a gente saiba que Luiz Henrique. o Endrick é um centroavante que subiu da base como centroavante. Agora ele tá caindo pela ponta lá no Lyon. Tá jogando muita bola. Ele tem essa função assim, tática um pouco mais volátil, né? Então muitas vezes ele cai ali pela ponta, às vezes ele aparece mais pelo centro. E isso dá ao Ancelotti a opção de convocá-lo também nessa posição, cara. A gente não sabe. Porém, Antony vem jogando muita bola já tem bastante tempo. Reencontrou seu ótimo futebol jogando. É foda, sabe por quê? O Antony nem tem como muito ele melhorar ainda mais, porque ele já tá jogando muito bem. Tipo assim, a única forma dele melhorar ainda mais realmente seria se ele virasse o Pelé. Aí tudo bem. Mas assim, se o Antony não for pra Copa, é sinal de que pelo menos no ataque a gente tá muito bem servido. Porque ele tá numa fase muito boa. É claro que é o Betis, tipo, não é o Real Madrid, não é o United, né? Mas ele tá muito bem e mesmo assim ele não tem sido convocado. Sinal de que a gente não tá tão mal assim não, pelo menos no ataque. Jogando pelo Betis. Agora no último jogo aí, rapaziada, contra o Atlético de Madrid, cara, o cara fez o gol da vitória, destruiu no jogo. Então basicamente o Antony já tem um tempo jogando muita bola, mano. São Luiz Henrique lá no Zenit disputou 16 jogos, 15 como titular e apenas 2 gols e 2 assistências. Então, eu acredito. Dito isso, quando ele chega na seleção, ele desequilibra. Então, como é que você deixa um cara desse de fora? Que por estar sendo convocado, já ter uma figurinha ali na seleção um pouco mais carimbado, o Antony já teve algumas convocações. Eu acredito que com o futebol Já que o foi Antony pra Copa? tá jogando, dependendo de como o Ancelotti enxerga a seleção pra essa Copa do Mundo, se vai jogar num 4-3-3, né, que ele já vem demonstrando há bastante tempo, eu acho que o Antony tem, dos jogadores que eu vou citar aqui, é um dos que tem as chances mais altas de ir pra Copa, porque já vem desempenhando um bom futebol há bastante tempo. O Antony seria aquele típico cara que se alguém ali da posição machucar, ele é o primeiro da fila. Então, se o Estevão machucar, se o Luiz Henrique, se outro lá, ele é o número 1 da parada. Porém, ainda assim, ele tem que manter um futebol em altíssimo nível pra não perder a vaga pra alguém, cara. Gabriel Jesus. Nossa, aqui realmente só virando Pelé. Assim, eu não duvido do Gabriel Jesus. Ele tem essa capacidade de aparecer em cima da hora e ir pra Copa. Mas eu acho difícil. A seleção vem carente de centroavantes há bastante tempo. Porém, perto da Copa, cresceu ainda mais a concorrência nessa posição. Quando a gente for falar de sistema ofensivo da seleção, sem dúvidas, é a posição onde mais há concorrência, rapaziada. O Ancelotti convocou mais de 42 jogadores nesse ciclo dele na seleção. E no sistema ofensivo é a parte onde mais teve novos jogadores sendo convocados ou jogadores não sendo convocados. É onde há a maior rock. Então, dentre as opções Tá tendo muito corte, provavelmente muita coisa caiu com direitos autorais. aqui que eu falei, obviamente, o sistema ofensivo é o sistema onde mais há concorrência. E pra camisa 9, aumentou ainda mais. Se há um tempo a gente só tinha uma ou duas opções, agora a gente tem várias opções. Gabriel Jesus, pra mim, seria o grande 9 da seleção durante toda essa geração, mas as lesões atrapalharam demais. Mesmo assim, ele nunca foi escanteado pra um time pequeno. Você pode ver que o Gabriel Jesus tem um talento tão grande, né, rapaziada? A gente viu ele desempenhando aqui no Brasil um futebol absurdo, que mesmo ele sofrendo com lesões praticamente toda a temporada, tendo um alto índice de lesões, ele nunca vai pra um tipo, sei lá, um Bannermouth da vida. Porque ele tava no City jogando muito, o Guardiola gostava dele. Assim, eu acho que a parada dele não fazer gol em Copa, principalmente em 2018, quando você tinha muita expectativa, fez ele ficar muito queimado. Então tem muita gente que já meio que esqueceu dele jogando aqui no Brasil e normalmente nem acompanha campeonato inglês e tal. E aí tem muita gente que acha que o Gabriel Jesus é tipo ruim.
Ele é ruim, pô. Ele é bagre, ele não faz gol e tal. Pior que ele é mó bom, viado. Esse cara, se volta pro Brasil, ele provavelmente deita aqui. Ele tem uma puta carreira no City, ele tem uma boa passagem, uma boa carreira no Arsenal também. Outro dia mesmo ele tava colocando o Gyökeres no banco, tá ligado? E é claro que isso tem muito a ver também com a incapacidade do Gyökeres, não só com o mérito do Gabriel. Mas enfim, o Gabriel é muito bom, muito bom. Agora, realmente, eu preciso de um cara pra fazer gol em Copa. Aí. Apesar de ele ter ficado um tempo lá, né, congelado, mas depois ele vai pro Arsenal. O Arsenal que ainda assim é protagonista ali na Premier League, né? E ele, mesmo tendo lesão, ele continua jogando lá no Arsenal. Então, antes da lesão dele agora mais recente, né, mais uma lesão no joelho, ele era o artilheiro da equipe. O cara tem uma média de 1 gol a cada uma partida e meia. E aí agora ele voltou dessa lesão, uma lesão seríssima. Se ele tivesse tido sequência, não tenho dúvidas que ele seria o grande 9 da seleção. E eu posso afirmar aqui que eu acho que ele ganharia até a vaga do João Pedro, cara. O Gabriel Jesus tendo sequência. Mas sofreu uma lesão de novo e agora voltou, fez 3 jogos e meteu 2 gols. Então é um grande centroavante, mas pra ir pra Copa vai ter que jogar um futebol. Eu acho que como tá o cenário agora, não vai dar tempo pro Gabriel, não. Até porque também tem Igor Thiago, que, por exemplo, se for falar de gol, tem muito mais gol que ele na Premier League e jogando no Brentford, e também não deve ir. Tem um Pedro aqui no Flamengo que não vive seu melhor momento, mas que também é sempre um dos nomes cotados. Tem o Caio Jorge. Tipo, todos esses eu acho que vão ficar de fora. O Gabriel é mais... De Pelé, porque na briga pelos centroavantes, por não estar jogando muito tempo em alto nível, ele perde na disputa com alguns jogadores. Na posição de centroavante, a disputa ainda é bem complicada, porque tem Igor Jesus também. Nossa, verdade. Igor Jesus, Igor Thiago comendo pelas beiradas, Caio Jorge, que foi o grande artilheiro do Brasil na última temporada, Pedro do Flamengo, que já foi pra Copa de 2022, ainda não tá comendo a bola, mas ainda assim briga pela vaga. Então a briga de centroavante aí, pra mim, só o João Pedro já tá garantido. Eu acredito que não tem um 9 melhor. Cara, o Matheus Cunha também, eu acho que já tem um pezinho lá. E aí a gente vai ver na próxima convocação o Endrick, né? Se vai de fato aparecer. E se aparecer, eu acho que já coloca também o pé na Copa, porque quem dá as caras agora já tá meio que encaminhado, mas o Matheus Cunha também vai muito bem. Ele atuando. É que o Matheus Cunha nem sempre é centroavante, mas também tá muito atualmente, bem. Né? Mas ainda tem chão até a Copa. Gerson. Foi. O bonde passou e ele ficou pra trás. Gerson era praticamente intocável na seleção, já tava com o nome garantido na Copa, mas resolveu ir pro Zenit. Enquanto o Flamengo ganhava o Brasileirão, Libertadores e quase ganhava o Mundial, ele tava congelando lá na Rússia. Optou pelo dinheiro ao invés de sonhar com a Copa do Mundo. Eu não sei se o atleta Marcão e ele ali na sua gerência de carreira já imaginavam que eles iam forçar. Atleta Marcão é o pai dele, que fica postando story com, sei lá como é que fala, bordão. Ele tem bordão. Sabe, igual um humorista, ele tem bordão. A coisa que ele sempre fala, o trecho... Nossa, eu fico imaginando um cara desse no meu time com o time perdendo e o maluco postando storyzinho feliz. Uma saída pro Brasil agora aqui, nessa janela, não sei, né, mano? Mas Gerson voltou pro Brasil pra jogar no Cruzeiro, sonhando em recuperar sua vaga na Copa do Mundo. Pro azar dele, o Cruzeiro começou mal essa temporada até o momento, né? Vamos esperar pra ver se o Cruzeiro vai vir numa crescente aí. E aí a gente nem dá pra julgar ainda o desempenho do Gerson como muito abaixo da média, porque o próprio Cruzeiro ainda não encaixou ali com o técnico Tite e tal. Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer, né, mano? Hoje o Andrés Pereira do Palmeiras está mais perto da Copa do que o Gerson. Eu acho que no final das contas nenhum dos dois vão, mas se alguém machucar, talvez o Andrés estaria na frente. Mas a verdade é que Gerson agora vai ter que correr atrás do prejuízo e voar se quiser garantir a vaga na Copa. Outro companheiro de time do Gerson que vai Caio Jorge? ter que fazer Matheus Pereira? um hat-trick todo Goleiro Cássio? jogo, se quiser ir pra Copa é ele. Matheus Goleiro Pereira. Cássio. Esse aqui só vai pra Copa se der. Não vai, mano. Não vai. Pô, não vai. Eu acho que o Matheus Pereira, ele sofre da mesma coisa que o Veiga sofreu durante muito tempo, que é jogar muito bem no Brasil, mas não o suficiente para ter moral para a seleção. Então ele é convocado uma vez ou outra e tal, mas até quando ele foi convocado, eu acho que ele voltou menor da convocação do que antes. Sabe quando o cara vai e meio que para de ir na próxima? E você já meio que entende que deve ter treinado mal, não ganhou muita oportunidade. Não vai. É igual o Veiga. O Veiga era a mesma coisa um tempo atrás. 5 assistências e fizer um gol toda a partida. E não porque ele não tem talento.
Só se virar o Pelé. Pelo contrário, já mostrou no futebol brasileiro aí que é um cara muito inteligente, tem bastante técnica, às vezes peca ali na volatilidade também do desempenho, né? Às vezes ele faz uma partida de Pelé, às vezes uma partida um pouco abaixo. Não é que o pouco abaixo dele é que ele se torna muito abaixo, né? Ele só não mantém aquele nível extremamente alto. Até porque o próprio Casares falou isso aí, né, rapaziada? Se eu jogasse toda a partida em alto nível, eu tava no Real Madrid. Se eu consigo manter 70 jogos do mesmo nível, eu tô no Real Madrid. Dito isso, o Matheus Pereira joga em uma posição extremamente disputada. E dentre os nomes que eu citei aqui, eu acho que ele tá um pouco atrás na corrida pela Copa aí, principalmente na sua posição. Porque dá pra sonhar com a Copa? Obviamente dá. Mas as chances do Matheus Pereira, comparado aos outros, são bem baixas. Eu acho que mais real do que, tipo assim, ele ser convocado porque ele passou a jogar muito melhor, é a possibilidade dele ser convocado porque alguém machucou. E no caso dele, não basta nem só um, não. Tipo assim, sei lá, o Rafinha talvez seja o 10. Nem gosto do Rafinha de 10, mas supondo. O Rafinha machucou. Só que teria que ser o Rafinha mais um. O Rafinha machucou, o Paquetá também. Aí talvez, sabe, se um só machucar, mesmo assim ele não vai. Até porque de todos os nomes que ele disputa ali, ele foi o menos convocado. E a gente sabe que Ancelotti já disse que Bruno Guimarães e Casemiro já estão praticamente na Copa. Na verdade, Ancelotti não disse isso, né? Vazou a lista dos 11 queridinhos aí da Copa. Matheus Pereira vai disputar com Paquetá, Andrei, Gerson, Andreas Pereira e algum nome que possa surgir aí nesse meio tempo. Então a gente sabe. Eu tô até vendo um mano aqui falar, pô, mas o Matheus Pereira é melhor que o Paquetá. Eu acho o Pedro melhor que o Richarlison. E o Richarlison tá muito mais perto da Copa do que o Pedro. Então, tipo assim, é sobre quem tá sendo convocado e não sobre o nosso gosto, sabe? Rapaziada, se o Paquetá tiver minimamente normal, né? Não tô falando nem jogando em altíssimo nível, não. Jogando minimamente normal, ele bem vai. ali, por já ter Ele uma vai. carreira na Europa, né? E o Ancelotti gostar dele, não à toa usar ele bastante, ele vai. Né, rapaziada? Assim, por já ter mais bagagem jogando pela seleção brasileira, a gente sabe que o Ancelotti, na dúvida, sempre vai levar o Paquetá. Então, eu acho que a vaga ali do Paquetá, irmão, ele só perde se ele fizer muita cagada no Flamengo ou se ele não jogar nada, Exatamente né? E por jogar no Flamengo, a gente sabe que tem um peso maior. Então, se o Matheus Pereira fosse do Flamengo e o Paquetá do Cruzeiro, talvez a gente estivesse falando outra coisa, irmão. A gente sabe que o peso do Flamengo midiático influencia nessas coisas, não adianta querer fugir, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né, mano? Mas a verdade é que Matheus Pereira vai ter que comer a bola se quiser sonhar com a vaga na Copa do Mundo. Quem mais? Antes de falar do próximo jogador, rapaziada, observe isso aqui, eu pesquisei Yamal Go Today, né? Que é Yamal Go. Eu vou dar uma pulada, mas só pra quem não tá ligado, ele tem um curso aqui de edição e tal. Eu já até falei, pô, você que é minimamente interessado com esse mundo de internet, dá uma observada nisso aqui, é interessante. Vou pular aqui pra gente não travar tanto, mas caso você tenha interesse, tá aqui o curso dele. Assim, não conheço porque nunca fiz, mas o Victorando é alguém que entende bastante da parada. Caio Jorge. Caio Jorge é um daqueles nomes que pra muitos está sendo injustiçado na seleção brasileira. Porém, é mais um que sofre com uma posição extremamente disputada. Mesmo tendo metido 21 gols no Brasileirão 2025, 4 gols no Campeonato Mineiro, 5 gols na Copa do Brasil, foi o artilheiro do Brasil na temporada passada. Ainda assim, Caio Jorge sofre com a síndrome do jogador brasileiro, podemos dizer assim, né? Ou com a posição extremamente concorrida, com nomes mais fortes que o dele, principalmente nomes que atuam na Europa. Atualmente, Caio Jorge tá atrás do João Pedro. Eu não sei se é loucura da minha cabeça, mas às vezes eu acho que, sei lá, o Carlos Vinícius tá mais perto de uma Copa do que o Caio Jorge. Porque o Caio esteve, jogou muito pouco, e eu sei lá, eu acho que o clima ficou aquele caso de você voltar da convocação menor do que quando você foi. E numa dessas aí o Carlos Vinícius, sabe, vamos testar. Numa dessas, assim, loucura. Mas eu acho que tem um fundo de verdade, um fundo de lógica. Obviamente que pra mim, pra posição de centroavante, é o nome mais forte atualmente, até o atual momento, tipo né? Se Deus me livre não tiver nenhuma lesão ou coisa do tipo, sem dúvidas nenhuma, é o 9 titular da seleção. Porém, atualmente nós temos o Endrick, que se pro Ancelotti for jogar como 9, está à frente do Caio Jorge, porém, Caio Jorge tá na frente do Pedro ou Richarlison nessa disputa aí. E por que... Do Richarlison eu não sei. Do Pedro com certeza. Também não sei se com certeza, mas provavelmente. O Richarlison é o queridinho, né? O Richarlison é... Nossa, o Ancelotti é doido. Eu coloco o Endrick à frente do Caio Jorge, mesmo o Endrick estando no banco lá no Real Madrid e atualmente tá no começo de carreira ali, de temporada pelo Lyon. Porque em termos...
O Mano fala aqui, ó, Ryan, do Vasco, né, que agora é do Bournemouth, Carlos Vinícius e Igor Thiago tem que ser testados depois da Copa. Então, depois até pode ser. Antes, meio que não tem mais Os de tempo. talentos, né, rapaziada? A gente sabe que o Endrick é o maior talento que a gente tem. Eu já vou Principalmente o falar Ryan, do né, por Endrick ser daqui novo. a pouco. Porém, eu acredito que mesmo o Ancelotti sabendo que o Caio Jorge fez uma temporada passada melhor, com mais sequência do que o próprio Endrick, o Ancelotti já trabalhou com o Endrick, já conhece o futebol, e a gente sabe que em termos de prateleira futebolística, o Endrick tá acima, né, cara? Caio Jorge, desde a base, nunca foi visto como um grande potencial jogador brasileiro de nível mundial. Não, já o Endrick, desde os seus 16 anos, é visto como um grande jogador, tanto é que já foi contratado pelo Real Madrid. E todo mundo sabe que o Endrick só não teve sequência lá no Real Madrid porque tava num time extremamente estrelado. Ele seria titular em muitos times do mundo, em qualquer time do mundo, até no próprio Barcelona, talvez, ele ganharia a vaga de titular ali, né, mano? Já que É verdade, porque o Leva tem dado. O Leva tem perdido o lugar pro Ferran. Eu não duvido nada do Endrick chegar lá e conseguir ganhar esse espaço. Lewandowski vem perdendo seu espaço cada vez mais. Então, o Endrick só não seria titular no Real Madrid, ao meu ver, né? E no Manchester City, porque tem o Haaland. Obviamente, tem outros times nessa lista aqui, a gente tá falando bem por cima, mas, de qualquer forma, o Caio Jorge entra nessa briga aí extremamente disputada. Ainda tem Igor Jesus e Igor Thiago nessa briga, mas eu tenho 100% de certeza que o Caio Jorge tá na frente desses nomes que eu citei. O Caio Jorge atualmente só fica atrás do João Pedro e do Endrick. O Pedro do Flamengo, E do Matheus Cunha, se você contar o Matheus Cunha como 9. pra mim, ainda tá atrás do Caio Jorge na fase atual, né? O Pedro que sofreu com lesão, voltou só no Mundial na última temporada. E o Caio Jorge que tava quebrando, comendo tudo é tava comendo a bola, né? Comendo tudo, calma aí, rapaz. Dito isso, né, rapaziada? Caio Jorge é um que vai ter que meter hat-trick todo jogo aí se quiser ir pra Copa, porque tem nomes bem fortes na frente dele, mano. Quem mais? Luiz Henrique. Pô, esse aqui tá na Copa. Esse aqui não vai precisar virar o Pelé, não. Esse aqui é só não fazer merda. É só não machucar. É só seguir do jeito que tava vindo. Há 3, 4 meses atrás, seria loucura futebolística dizer que o Luiz Henrique não teria espaço nessa É o Rafinha dessa Copa. É o cara que vem de um time meio nada a ver e tal, mas vambora. Tipo, entrou, deu certo logo de cara, caiu igual uma luva, né? Então, leva. seleção. Até pelas partidas que ele fez ali jogando contra o Chile, que jogou muita bola, né, rapaziada? E mostrou que ele entrega talvez o que o Antony não consegue entregar ali na mesma posição, que é, tem aquela característica de puxar pra perna esquerda, porém, ao invés de ser tão habilidoso, habilidade e velocidade quanto o Endrick, o Luiz Henrique é mais força e velocidade, apesar de ter bastante habilidade, né? Então, dependendo do adversário, E ele caça o gol, ele é o tipo de cara que vai tentar resolver o jogo. O Dorival só não caiu mais cedo do que caiu, porque tinha o Luiz Henrique pra salvar ele lá em cima da hora, o jogo acabando, ele vai lá e faz gol. Luiz Henrique, e assim, a gente vai pra Copa e ninguém imagina que a gente vai dominar a Copa, né? Tipo, nossa, vai todo mundo aprender a jogar bola com o Brasil. O normal, mesmo que as coisas deem certo, o normal seria o Brasil ficar em alguns jogos mais difíceis, um pouco mais atrás, jogando por uma bola, e aí você precisa ter um cara desse, que tem a capacidade de do nada decidir o jogo. O Luiz Henrique é muito importante. ali, se a gente for jogar, por exemplo, com aqueles times que eu chamo de cultura russa, né? Que é tipo Sérvia, Rússia, Croácia, Polônia, esses caras mais gelados, que sempre tem times muito altos e muito fortes. O Luiz Henrique seria uma ótima opção. E há alguns meses atrás seria impossível dizer que esse cara não teria vaga na seleção. Mas atualmente, mesmo estando lá no Zenit, né? Ele foi convocado jogando no Zenit. Foi convocado pelo que fez um Botafogo, mas ainda assim lá no Zenit ele tá em baixa, tá, rapaziada? Apesar de ser titular indiscutível do time, na última temporada foram 16 jogos, 15 como titular, né? Mas apenas 2 gols e 2 assistências, né? Na verdade, na temporada atual. Então o Luiz Henrique perdeu bastante isso. Mas eu acho que ele cravou o lugar dele jogando na seleção e não no time. Ele chegou igual o Rafinha. O Rafinha chegou, jogou tão bem que, tipo assim, não tem como você não chamar esse maluco de novo. Passa aí jogando. Não é que perdeu o espaço. Ele tem espaço, só que ele não tá tão brilhante quanto ele era no Botafogo, né? E aí a gente não sabe se é por questões de adaptação, ou se é porque o cara tá... Ah, tô na Rússia, tô esquecido, dane-se, não tô nem aí. Tem propostas aí, né? Parece, aparentemente, Flamengo tem interesse nele. Palmeiras também deu uma sondada recentemente, né? Por 165 milhões. Uma parada assim. Então, a janela aí pra ele vir pra cá, a gente já sabe o que aconteceu. Então, né, rapaziada? Muito provavelmente, a gente tem o Antony na frente do Luiz Henrique aí na briga por essa ponta. O Luiz Henrique na frente do Antony, pra mim. Mas a gente tem o Estevão que cai por lá, o Rafinha que pode cair por lá, a gente tem o Endrick que pode cair por lá. A gente não sabe como que o Ancelotti vai desenhar esse time pra Copa do Mundo. A gente pode ver um pouco aí de como... Eu acho que assim, no final das contas, a Copa, se fosse hoje, ou se fosse, sei lá, amanhã, seria o Estevão titular e o reserva imediato do Estevão, o Luiz Henrique. E aí o Antony seria o cara fora da convocação, mas mais perto dela. Acho que é isso o cenário. que ele vai querer o Rafinha jogando...
Eu tô imaginando o Endrick de 9. Convocar o Endrick pra colocar ele na ponta, eu acho burrice. Principalmente no amistoso contra a França. Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer aí, né, rapaziada? Endrick. É o grande nome, né? Esse tá voando no Lyon e é o que temos de melhor em termos de material humano, de talento. É forte, cai pelas pontas, joga como centroavante e o principal pra mim em uma Copa do Mundo, o Endrick tem muita personalidade, cara. É um cara que, se ele errar, não é porque ele tá pipocando. A gente sabe que ele é um cara que não sente muita pressão, né, mano? E pra idade dele isso é absurdo. Então, pra mim, o Endrick já estaria na Copa, até se ele se machucar agora aí e só voltar lá na Copa. Pra mim, eu acho que em termos de talento, ele é o melhor que a gente tem. Não comparando com os outros titulares, tá? Tô comparando com a posição. Em termos de talento, uma progressão que a gente tem pra esse moleque é absurda, né? Vai poder voltar pro Real Madrid. E o próprio Florentino Pérez... É que assim, sendo bem sincero, eu convocaria muito o Endrick, mas, por exemplo, eu começaria com ele titular contra a França. Eu acho que é meio maluquice. Maluquice porque o João Pedro, que já tá jogando, ele tá muito bem. E aí, eu acho que o normal, uma questão de hierarquia ali, seria o João Pedro titular. Agora, sei lá, virou o segundo tempo, Endrick. 45 minutos vai começar o segundo tempo, Endrick. E aí é torcer pra ele meter gol e talvez no próximo jogo já comece, tá ligado? Mas eu acho que o normal seria João Pedro pelo menos começando. Diz que ele é o futuro do Real Madrid. Daqui a alguns 2, 3 anos, o Mbappé vai ter 30. E o Igual, eu vi o Bruno que comentou, o Bruno é quem edita tudo aqui no canal de cortes. Ele falou uma parada que eu concordo. Talvez o Neymar, uma visão ainda otimista, porque pensar no Neymar na Copa é otimismo, querendo ou não, mas um pouco mais realista seria, mano, e o Neymar como meio que uma arma secreta pra segundo tempo? Só que assim, segundo tempo não é entrar aos 75, é Neymar nos 45, entendeu? No minuto 1 do segundo tempo, Neymar. Seria, porque assim, dificilmente... É igual eu falei, dificilmente o Neymar, primeiro, vai pra Copa. Mas supondo que ele vá, e eu espero que ele vá, dificilmente o Neymar aguenta 90 minutos em alto nível. Talvez ele até aguente ficar dentro de campo, mas não em alto nível. Mano, o Neymar pro segundo tempo dos jogos. Já pegar vagabundo ali meio cansado. Eu acho uma boa. Endrick vai ter 20 e pouquinhos. Então, rapaziada... E aí tem gente aqui no chat falando, porra de Neymar, cara, desculpa. Desculpa se o maior jogador da geração eu quero ele na Copa. Perdão, foi mal. Perdão. É o grande futuro do futebol mundial aí, ao meu ver. E vamos agora... Esses dias apareceu pra mim no TikTok um edit de melhores momentos do Neymar só de esquerda. E o Neymar é destro, né? Ou seja, esquerda é perna ruim. Cara, o Neymar tem lance de esquerda que a grande maioria aí não tem com a perna boa. Nossa, é bizonho aquele vagabundo. Guardar pra ver aí, né? Mas já falei muito dele aí quando tava falando sobre o Caio Jorge. E eu acredito que tem que estar na Copa de qualquer jeito. Então, dizer que ele vai ter que comer a bola pra estar na Copa, eu acho que não é... Eu acho que é um pouco exagero. Eu acho que ele só tem que jogar o que ele sabe jogar, sabe? Ele não precisa atuar acima da média dele. Se ele jogar a média dele mesmo, lá na França, ele já vai meter gol todo jogo praticamente. Se ele não for perseguido, igual foi expulso aí e tal, né? Vai ser perseguido lá, a gente já sabe como que é tratado o brasileiro. Mas enfim, vamos esperar aí pra ver, mas confio muito no futebol do Endrick e eu acho que ele não entra na lista que a gente vai ter que virar o Pelé. Eu acho que ele só tem que jogar o que ele tem que jogar. Lucas Paquetá. Esse é figura, cara. Eu acho que assim, o Paquetá, ele só tem que sair desse lugar que ele tá hoje, que é o lugar de eu custei caro, eu tô com 4 jogos, e nesses 4 jogos eu consegui fazer 4 partidas, tá ligado? Eu dei 2 passes errados, que aconteceram gols nesses 2 passes. Ele tem que, pelo menos, conseguir agradar o flamenguista. O Paquetá não é nem pra ele estourar de jogar bola até na Copa, talvez depois, mas antes dela, ele só tem que estar num lugar do flamenguista olhar e falar, não, pô, que bom que o Paquetá tá aqui. Acho que basta isso e ele já tá na Copa. É só isso. Roubada na seleção, já jogou na Copa de 2022 e até naquela temporada ali de 22, naquele primeiro ciclo, né, que ainda tinha o Neymar ali de 20, 21, 22, 23, Paquetá jogou muita bola na seleção, tanto é que é cadeira cativa ainda, podemos dizer assim, na seleção até os dias de hoje. Depois da Copa jogou bastante abaixo, nos amistosos aí da seleção, vem sendo bastante... Teve a treta das bets lá e tal, ele ficou sem cabeça pra nada. Criticado, mas ao meu ver é um cara de experiência, é um cara que tem bastante segurança ali na posição dele, e aí eu acredito que o Ancelotti vai considerar esses fatores e colocar o Paquetá como favorito aí nessa disputa por essa vaga, né, rapaziada? Então já falei entre ele e o Matheus Pereira. Eu não vou entrar no mérito aqui de quem é melhor ou pior, né, porque eu acredito que são jogadores que têm características diferentes, mas o Paquetá também, o Ancelotti gosta de um time que tem bastante configurações defensivas ali no meio. Então, às vezes, você vê ele jogando praticamente com 3 volantes, porque o Paquetá originou ali no Flamengo como um volante também, segundo volante, sabe defender muito bem, é um cara forte fisicamente, tem o Bruno Guimarães, Casemiro, então ele sempre gosta de jogar com a trinca de volante. O Casemiro tá numa baita fase lá no United, tá? E que da hora, tipo, em cima da hora, faltando pouquíssimo pra Copa, o Casemiro voltou
uma fase, tipo, estrondosa, que bom. E é claro que o United ajuda também, porque agora o time, né, melhorou bastante, apesar do maluco lá do cabelo grande não ter podido cortar, podido é foda, não ter cortado o cabelo dele, porque teve empate com o West Ham, mas o Casemiro tá bem. Casemiro tá bem. E que bom. Que hora pra ele começar a jogar bem. Pra ele voltar a jogar Podemos dizer assim, mas uns caras que também tem qualidade pra... Por que ele não renova com o United? Então, eis a questão. Pra quem não viu, o Casemiro ele já anunciou que ao final da temporada, ou seja, em junho, antes da Copa, ele sai do United. E aí, por quê? Sendo que ele tá bem. Eu acho, o meu palpite, e é só palpite, não é informação, o meu palpite é a Arábia. Ou então Estados Unidos. O meu palpite é eu quero ganhar dinheiro, mais ainda, porque o United já paga muito bem. Mas eu acho que ele vai de Arábia, ou então de Estados Unidos. Se ele aparecer aqui no Brasil, pô, muito legal. Desde que não seja no Flamengo, pelo amor de Deus, não me enche o saco. Sair não. jogando, né? Então, eu acredito que se ele jogar no Flamengo o que ele tava jogando Tá, Paquetá. Eu já ia falar, que? Do nada, Flamengo? no West Ham, ele já vai estar na Copa de qualquer jeito, mano. E por jogar no Flamengo tem uma pressão maior, a gente sabe disso, não adianta negar. Então, a gente sabe o poder midiático que tem de jogar no Flamengo. Se esse cara fizer 2 gols aí, 3 gols contra algum Já é o time, mano, suficiente. todo mundo já vai pedir ele na seleção. E aí, a gente sabe. O Pedro fez gol no Sampaio Correia naquele 8x0. O pessoal já tá falando, será que tem vaga? Tem vaga? E o Emerson Royal aqui, ó, tem vaga? Tem vaga? Como que funciona? Vitor Roque. É mais um que entra na grande disputa pra centroavante Pô, acho também que tá muito por fora. Mas acho que não dá mais não. da seleção brasileira. E acredito, entre todos os nomes aí, ele ainda tá atrás ou empatado com o Caio Jorge. Comenta aí sua opinião se você acredita nisso ou não, né? Mas na última temporada fez 16 gols no Campeonato Brasileiro, 4 Foi 7x1, né? Eu falei 8x0. Pera, foi 7x1 mesmo ou foi 8x0? Agora eu tô até meio perdido no pagode aqui. Foi 7x1. Não sei de onde que eu tirei 8x0. Teve algum jogo de 8x0 esses dias? Eu tô confundindo uma coisa com a outra? Não sei, mas enfim, foi 7x1. gols na Libertadores, 20 gols aí ao total. É um cara que mostra também muito empenho físico e tático, né? Então, dependendo do adversário, o Ancelotti pode considerar aí o Vitor Roque como uma opção. Mas, nessa briga toda aí, rapaziada, você pode ver que eu nem vou colocar o Pedro nessa lista aqui no atual momento, porque eu acredito que eu tenho 100% de certeza que o Pedro, hoje, ele tá fora da Copa. Ele É isso. É isso. vai ter que jogar muita bola aí nesse primeiro semestre pra poder ser convocado. Mas muito pelo que o Ancelotti desenha seus times taticamente, rapaziada. Eu acho que eu confundi 8x0 porque em live esses dias a gente tava falando de Flamengo e Vitória. Eu acho que é isso que bugou minha mente. Até no próprio Real Madrid de 24, que tinha o Roselu, que é um centroavante que marca bastante. O Ancelotti gosta disso, de centroavante que ajuda na recomposição tática. E o Pedro no Flamengo não entrega isso, cara. Já virou até meme aí na torcida do Flamengo, o empenho dele pra marcar, pra ajudar defensivamente. Muitas Ele é vezes pesado. ele perde espaço até pro BH, porque o BH se entrega no auge dos seus 30 e tantos anos, se entrega mais aí do que o Pedro. Então acho que o Pedro hoje tá fora da Copa e o Vitor Roque entrega o que o Pedro não entrega. O Vitor Roque, pô, é muito forte, mano. O cara dá a vida, marca, dá carrinho, pressiona, tem velocidade aí, principalmente pela juventude, né? Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Mas esse aqui também é outro que, se quiser ir pra Copa, irmão, vai ter que meter gol, 3 gols por jogo aí no mínimo. E contar com sorte de lesão. Matheus Cunha tem que bater as botas, o João Pedro também tem que arrumar algum problema. Léo Ortiz e Léo Pereira. Esses dois aqui Léo Ortiz está sendo chamado de gordo. Léo Pereira segue bem. eu botei os dois juntos, botei os dois na mesma situação, porque basicamente aí, rapaziada, estão os dois aí com o mesmo cenário, né? O Léo Pereira aparentemente vai receber uma chance aí para o amistoso contra a França, então parece que ele tá na frente do Léo Ortiz. Não considero que tá tão na frente, porque ele já testou o Léo Ortiz, né? Então eu acredito que esses dois, tanto o Léo Pereira quanto o Léo... Eu ainda acho que dos zagueiros brasileiros, quem vai acabar aparecendo, quem mais tem chance de aparecer na Copa é o Fabrício Bruno. Eu acho que dos que estão aqui é o Fabrício que vai. Ortiz podem sonhar com a vaga na Copa. Um dos dois ou até os dois aí, cara. Por quê, rapaziada? Porque os dois que estão garantidos na seleção aí são o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, né? Pra E Militão, se voltar a tempo. vaga. Nesse ciclo, o Ancelotti testou Fabrício Bruno, Beraldo, Éder Militão, Alexandre do Lille. Então, assim, Tá mal lá na França. o Éder Militão também é outro, né? Que se tiver, vai 100%. E aí sobra uma vaga ou duas aí, né, mano? Que ele vai disputar com o Fabrício Bruno ou O Fabrício, mesmo ele estando numa fase bem mais ou menos lá no Cruzeiro, pra dizer o mínimo, eu sei lá, eu tenho a impressão que, tipo, ele agradou. A impressão é mais por isso do que pelo que ele tá jogando no Cruzeiro. Alexandre. O Fabrício Bruno não tá tão bem nessa temporada. O Alexandre também não foi mais testado. Mas quando jogou muito Mas, bem, assim, né? é Então uma vamos vaga esperar bem pra ver o aberta que ainda. vai acontecer aí. Mas eu acredito que vai pintar um dos Léos aí na Copa. Qual deles você acha que vai pra Copa? Comenta aí. Não, se for pra um dos dois, é o Pereira. Eu acho que o Léo Ortiz, ele fica meio pra trás agora. E por último, Quem vai? ele, né, rapaziada?
Neymar. Neymar. Eu deixei por último até porque vocês sabem o quanto eu sou fã desse cara, né, mano? Era o meu sonho não tá gravando isso aqui, falando que ele tem que virar o Pelé. Na verdade, o Neymar tem que... Eu não gosto muito, não. O pessoal fica muito falando de Neymar e tal. Eu falo, gente, para. Nossa, que chato ficar falando de Neymar toda hora, tá ligado? Nossa, não pode ver uma brecha pra falar de Neymar que já sai falando. Eu acho muito feio que faz isso. Só ser ele mesmo, né? Mas a gente já viu aí, rapaziada, que o Neymar tá sofrendo muito com as lesões e não é só falta de vontade, o Neymar tem vontade, ele tá treinando aí e tal, tá treinando pesado, mas a gente não sabe ainda como que vai ser esse retorno do Neymar aí pros gramados, né? Só vai voltar agora, depois do Carnaval. E em termos de talento, né, cara, são 26 vagas. É claro, né? Pô, calma aí, o ano nem começou ainda, você já quer ele jogando bola. Calma, porra, calma. Dá tempo pro homem. Acredito que se a gente viu o Daniel Alves indo na Copa de 22 por ajudar no vestiário, talvez a gente veja isso aí, o Neymar indo pra Copa por ajudar no vestiário. Tem muita gente falando aí que ele tem que ir até sem um joelho, e eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou entrar... Porque aí também já é exagero. No caso, ele tem que ir até se tivessem os dois joelhos. O certo seria isso. No mérito de ninguém tem o talento que esse cara teve na nossa geração, né, rapaziada? Então, assim, cara, eu quero muito... Assim, é bom eu comentar aqui, tá? Pra quem tá meio perdido e tal, a convocação já é pro jogo da França e Croácia, já é no meio do mês que vem. E, cara, se o Santos não classificar no Paulista, o Neymar provavelmente só vai ter só 4 jogos. Ou seja, tá muito complicado. O Neymar contra o Velo Clube, que seria o primeiro jogo agora no final de semana, talvez quando esse vídeo sair, esse jogo até já aconteceu, não sei, provavelmente já aconteceu. Você sabe se ele jogou, se ele fez gol? Eu não sei ainda. Mas é de se imaginar que se ele jogar, ele deve entrar no segundo tempo, dificilmente ele vai ser titular. E aí, ou seja, são tipo assim, são 3 jogos e meio. Tem que ver se não vai acontecer mais nada. Às vezes, voltando de lesão, é normal de ter mais uma pequena lesão logo na sequência. Tem que ver se ele não vai precisar de tempo para readaptar ao ritmo da... Assim, o cenário não é bom. O cenário, ele é bem negativo. Eu ainda acredito mesmo assim. Mas, assim, é um acreditar mais com base em fé do que com base em dados e, sabe, projeção real. Eu torço para que ele vá. Mas a coisa tá feia. Não tá nada legal. O Ancelotti, na mesma hora que ele fala que, sim, eu convocaria o Neymar pra Copa se ele estiver bem, mesmo se ele não tiver ido pra convocação nenhuma, mas ele fala que vai fazer isso se o Neymar tiver 100%. E, gente, vamos ser sinceros, o Neymar, na melhor das hipóteses agora, ele vai jogar 70%. 70%. Sem 100%, não tem como, pô. É que o grande ponto é que, tipo assim, 70% do Neymar ainda é muito melhor e maior do que o 100% de muita gente. Só que se o Ancelotti só quiser, só se tiver com 100%, temos um problema. Então, o cenário é bem adverso. Mesmo assim, eu ponho fé porque esse vagabundo é muito bom. Que o Neymar ganha uma Copa, cara. É meu sonho. Mas falando hoje de futebol, o Neymar tá fora. Dentro de campo. Hoje, o Neymar tá fora. A gente não sabe como vai ser aí. E vai ter o próximo amistoso. Muito provavelmente, ele não vai estar na convocação do amistoso, até porque não tá jogando, né? No amistoso contra a França agora. O Neymar só vai aparecer só se for na lista oficial mesmo, no dia da Copa, eu acredito, cara. Então, resta... Imagina que roteiro de cinema. O Neymar não vai pra convocação nenhuma. Aí, na última, que já é da Copa, ele aparece, vai lá e ganha. Nossa. Aí eu descansaria em paz, tá ligado? Aí deu. Aí show de bola. Aí pra mim, tô bem. Saber aí o que vai acontecer. Mas é isso, né, rapaziada? Eu queria muito que esse cara fosse pra Copa, irmão. Eu acho que ele tem que estar também, rapaziada. Mas falando de futebol hoje, a gente sabe que ele não vai estar. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Vitorando Fute, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, fute, tchau. É isso. O Mano falou aqui, eu acho até um ponto legal pra gente terminar o vídeo discutindo. O cara falou que outro erro dele foi ter voltado pro Santos. Poderia ter escolhido um time mais competitivo pra desempenhar. É verdade. O Neymar num time melhor, talvez a vida teria sido mais fácil pra ele. Na mesma hora, eu acho admirável ele pular nessa bala chamada Santos. Porque ou ele subestimou a ruindade do time, o que eu acho que pode ter acontecido também. Eu acho que ele pode ter olhado e falar, os caras é ruim, mas também não é tanto. Aí ele chegou aqui, ele viu o Zé Ivaldo e ele falou, se pá, né? Mas eu acho admirável a coragem de não ter se curvado ao Flamengo, por exemplo. Ele realmente voltou pro Santos. Assim, é uma postura... É um misto de burra com admirável, tá ligado? Então, torcer pra isso não ser impeditivo pra ele pra Copa do Mundo. Seria muito, muito importante ter Neymar. É basicamente isso. No Flamengo ele já estava garantido. Talvez não, mano, porque, assim, o Neymar ele machucou demais, né?
e voltar pro Flamengo não faria ele jogar sem lesão. Ele provavelmente machucaria mesmo a merda ali e tal. Mas sim, é muito mais fácil você tocar a bola com a Arrascaeta do que com o Guilherme, né? Daqui a pouco o Neymar vai voltar, é muito mais fácil você tabelar com o Paquetá, que é uma possível tabela que ele fará também na Copa do Mundo, do que tabelar com o Rony Rústico,